Gnosis significa conhecimento. Historicamente, o termo refere-se a uma forma de sabedoria espiritual e intuitiva ligada à compreensão da divindade e da própria essência humana, frequentemente associada ao gnosticismo. Ao longo do tempo, o conceito também passou a abranger caminhos de autoconhecimento e investigação interior, buscando compreender a relação entre consciência, espiritualidade e o mistério da existência. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai investigar a sua espiritualidade. Vamos olhar para como que esse aspecto vem acontecendo na sua vida. O que será que você está vivendo nesse momento? Como a sua espiritualidade está conversando diretamente com você? E o que exatamente essa conexão está significando para você? A nossa espiritualidade é uma conexão muito sutil e muito única. Então, às vezes a gente está profundamente conectado com a sensação de que a gente está junto aos nossos guias, está seguindo um caminho espiritual. Em alguns momentos a gente retorna para um momento mais humano, às vezes um pouco mais consciencial, algum momento mais de autoconhecimento. Já na espiritualidade a gente vai falar desse seu campo mais místico, dessa conexão com o mistério, que também acontece no campo consciencial, também acontece no campo do autoconhecimento, pelo nosso inconsciente. E todas essas pontas vão se juntando dentro da sua única e diferente experiência. Então, vamos nessa. Por gentileza, o medalhão. Aqui a gente está falando de um processo onde a gente tem algum tipo de artefato, algo que nos foi presenteado, uma coisa que é passado de gerações. O medalhão, ele também pode significar algo que nos traz sorte, o nosso amuleto. Geralmente, esse medalhão vai ter um sentido muito conectado à nossa família. Então, a sua espiritualidade, ela está conectada a um campo muito ancestral no momento que a gente está realizando essa leitura. Isso me faz pensar em algumas situações onde a gente consegue se conectar com o espírito dos nossos antepassados. Para algumas pessoas de maneira direta, com a mediunidade, para algumas pessoas de uma maneira simbólica, então o que aquela pessoa representou em vida, o que aquela pessoa representou para mim enquanto eu estava junto a ela, ou o que essa pessoa significou mesmo que eu não tenha conhecido, um familiar antigo que desencarnou antes mesmo de eu estar por aqui, mas que eu conheci ou que eu sinto. E isso traz uma questão do que você carrega hoje, de uma medalha, de uma herança. Gnosis. Gnosis, a gente vai falar de uma energia que é difícil de descrever, porque ela ultrapassa o campo da lógica e ela entra exatamente mais no misterioso. Ela entra no estudo, pode ser do oculto, na compreensão de algumas coisas sem a necessidade da compreensão. Paradoxalmente, é quando a gente compreende. A câmera tá mexendo porque os gatos estão numa treta amistosa. Calma, gente. Gente. Psiu. Então, Gnosis é essa energia de entender o mistério, de não precisar ter todas as respostas. Gente, parou. 2. Não. Não é assim. Acontece nas melhores famílias. A capacidade de permanecer com algumas não respostas. Energia da pomba, da coruja.
do flamingo, não é o flamingo, mas é um ser de asas também, então muita energia de ar aqui. O golfinho, mais uma energia de asas com o beija-flor, o cavalo. A sua espiritualidade aqui, ela vem com um processo de uma suavidade muito grande, junto a uma sabedoria de como usar suas ferramentas, de saber o seu valor também. É uma doçura por conta que algo verdadeiramente significativo para você, simbólico. Uma informação que veio de dentro antes de se compreender absolutamente, da sua força interior, ancestral, de uma maneira muito gentil, ou seja, com calma, de uma maneira a experienciar a sua espiritualidade, representar isso no seu corpo físico, com muita sutilidade, com muita sabedoria, com muita tranquilidade, uma sensação também de habitar o próprio corpo, com uma profundidade sensível, uma confiança também interna, mas que não busca a aprovação externa, está confortável dentro de si. Aqui é uma presença muito grande e uma sensação de conseguir trazer paz para os ambientes e para as pessoas que você se conecta nesse momento por conta dessa espiritualidade suave. Há uma clareza, uma honestidade e uma percepção também de como fazer isso de uma maneira muito leve, brincalhona, descontraída, divertida. A gente tem a carta do cavalo com a liberdade junto ao golfinho, que vai falar pra gente que duas coisas podem coexistir. Exemplos, quando a gente consegue superar uma história, sabendo que aquilo nos machucou, onde aquilo não foi legal, mas a gente continua tendo a capacidade de entender o amor que esteve envolvido naquela situação, entender que a sua verdade também é uma, a verdade do outro é outra. Mas eu quero entender um pouco mais esse isso e aquilo para falar com certeza para você. Dez de paus. Quase virou a torre e a temperança, tá? Ao invés de a sua espiritualidade nesse momento diferenciar muito o certo do errado, aquilo daquilo outro, o que pode às vezes se apresentar de um jeito para você e de outro, agora encontra uma maneira de se harmonizar. É uma finalização de ciclo. Então, por muito tempo, essa espiritualidade habitava um campo de sobrecarga energética, não por erro, mas por excesso. Excesso de responsabilidade, excesso de informação, excesso de verdade, excesso de tentativa de enxergar sempre ambos os lados de uma maneira nociva, nesse caso, né? E a falsa sensação de que equilibrando opostos você conseguiria ser mais íntegro, quando na verdade isso é uma verdade, porém pode ter sido feito por um período de uma maneira desregulada. Se sacrificar, se cansar, estar exausto, seja por se posicionar em relação às outras pessoas, seja por tentar entender com uma capacidade empática muito grande, seja não ter permitido que você fosse quem você é, respeitando também o externo, as diferenças de visões, era uma dificuldade em compreender a diferença de visão entre pessoas, mas não porque você tentava impor, porque você tinha um nível de empatia, uma delicadeza muito grande para sentir o campo do outro, e você queria também que o outro pudesse se libertar. Então, essa espiritualidade agora está mais leve para conseguir ver com clareza, estar mais presente e exercer com agora verdade, tranquilidade e autorrespeito principalmente
a figura que traz paz, harmonia, união e uma boa soma energeticamente nos ambientes ou com as pessoas que você está. As de paus. 7 de paus. 3 de copas. A sua criatividade, por um tempo, poderia ter tentado discernir muito bem quais que seriam os assuntos, os lugares, as trocas que você, principalmente as trocas, que trariam uma equidade para a sua situação, um equilíbrio, algo que alinhasse as suas ideias, as suas perspectivas ao seu coração, tentando novamente, em alguns casos, ser justo com essas pessoas que você sentia muita empatia. E isso se tornou uma nova maneira, um novo impulso de ocupar esse espaço de empatia. Mesmo que por um tempo você não soubesse ao certo como utilizá-la, ficando entre defesa e uma conservação dos seus ideais, dos seus valores. Muitas vezes essa defensiva ela poderia vir por você não entender muito bem como lidar com essa energia, com esse seu impulso criativo, com a sua maneira de ser, com a sua maneira de habitar a sua energia vital, compartilhá-la também com outras pessoas de uma maneira leve. Então, para algumas pessoas, às vezes é um processo de adaptação até que você consiga sentir confiança e firmeza para se posicionar com mais integridade ao seu campo vital. E quando a gente fala de campo vital, é a maneira a qual a gente cocria, está conectado ao nosso chakra sacro e a nossa energia criativa e vital, né? Todas as manifestações, elas nascem por partes também dentro desse campo criativo. Então, essa expansão desse campo energético que habita dentro da gente, manifesta como a gente vai sentir a sensação de não necessariamente ser reconhecido, mas ser uma presença com alto valor para si mesmo, com magnetismo, com a sensação de que você é suficiente, sendo quem você é, de que você é atraente, e eu não digo só isso no sentido físico ou para algum tipo de estrutura romântica, digo como uma presença que, ao habitar o seu corpo e estar junto a outras pessoas, você consegue ter a sensação nítida de que você está usando a maneira de criar a sua própria vida de uma maneira muito equilibrada. Esse chakra, esse campo energético acaba ficando destravado dentro de você e faz com que você flua, se expresse de uma maneira energética antes de qualquer tipo de expressão física ou fala. Porque o seu campo de cocriação está aberto, está alinhado, teve um impulso e passou por uma verificação de valores de como que isso pode ser compartilhado com os outros, respeitando uma equidade e, se for o caso, para essas pessoas que se identificaram com o processo de empatia exacerbada, entendendo o limiar entre a expressão e quando você se sentia reprimido em relação a colocar as suas ideias e a sua maneira de ver a vida nas rodas de conversa, nas trocas e afins. Quero entender aqui se existe um campo de polaridade. A morte. Cavaleiro de espadas. Essa transformação, ela aconteceu principalmente na ruptura de alguma aceleração mental, algum tipo de ansiedade em coletivo, ansiedade em relação a si mesmo, uma aceleração que buscava compreender qual que deveria ser o caminho a ser seguido se existia duas forças que pareciam
ir de frente uma com a outra. A força que te fazia renascer e a força que te fazia buscar algumas coisas. Muitas vezes, isso pode ter acontecido como um grande conflito da sua própria liberdade, né? Da maneira que você se permite cavalgar por aí de uma maneira também sem se limitar pelo que você poderia acreditar antes do que conseguiria alcançar, do que era seu por direito, do que pode, do que não pode. Esses tipos de doutrinas que a gente vai se libertando conforme a gente vai se conhecendo mais, né? O que eu acho que eu não posso, o que eu acho que não é possível, o que eu ouvi anteriormente que não seria capaz de acontecer, de se transformar ou de ser assim, e vai deixando cada vez mais para trás essa tendência ou essa maneira de viver o mundo pelas limitações do não pode, não consigo, assim não dá, isso não é, que eram ideias, que eram pensamentos, que era uma coisa muito mais dentro do seu campo, às vezes psíquico, poderia já estar no campo inconsciente, mesmo que eu não sinta que essa energia esteja presente no campo inconsciente agora. Eu sinto uma relação mais direta sua com a sabedoria das finalizações que antecedem os novos inícios. E novamente, para finalizar a leitura, 2 de paus, a gente vai falar sobre o encontro do nosso lado instintivo com o nosso lado autêntico. Dentro do nosso campo mais animal, criativo, que era o que a gente vinha falando, com um campo da autoimagem. Então, como eu devo me expressar, como eu acho que devo me expressar, como eu acho que devo ser, ou como eu sinto que seria uma maneira mais instintiva minha. A gente tem muita dificuldade de permitir o nosso lado instintivo por conta da construção da nossa sociedade. Então, muitas vezes a gente fica limitado em como expressar a nossa verdade interna com medo de julgamento, com medo de rejeição e com uma maneira de existir ali dentro das pessoas próximas, né? É relativo, mas em alguns momentos de poder realmente ser a gente, colocar a nossa expressão no mundo, ser gentil e entender também o próprio valor de todo esse processo. E o 2 de paus, ele fala desse olhar muito genuíno, às vezes de uma ruptura um pouco mais decisiva para escolher conscientemente, começar a transformar a própria realidade para integrar os aspectos instintivos, criativos e o aspecto do que seria o que a gente acha que deve ser. Para encontrar uma harmonia do entendimento que já sabemos lidar com essa polaridade energética, instintiva e da autoimagem, para a partir disso criar uma nova vida, criar um novo futuro. Então a gente finaliza a leitura com você nesse processo espiritual que a partir de agora você olha e começa a pensar o que você constrói a partir disso, a partir desse conhecimento espiritual que você obteve nesse momento. Beleza? Então essa é a mensagem. Essa é uma série de 3 vídeos, então eu convido você a assistir os próximos para a continuidade dessa leitura que a gente vai dar sequência em como esse campo espiritual está acontecendo para você nesse momento, ou você possa vir se identificar ao longo dos dias ou com algumas partes da leitura. É isso, eu sou a Yuli, esse é o Projeto Arte Intuitiva, conto muito com o seu apoio, isso é muito importante nesse momento de crescimento do canal. E caso você queira realizar uma leitura na sua energia, você sabe por onde me encontrar. É pelo link aqui na descrição. Um beijo, tchau, tchau.